E aí, pessoal, foi daqui que paramos. E só fazendo uma retrospectiva, né? A gente a gente estava vendo como é que funcionam as regras para somar frações, né? A gente tinha essa regra aqui com os denominadores iguais, aí a gente aí aprendeu a regra e mais do que aprender a regra, a gente entendeu por que a regra funciona, né? Tinha uma questão era uma coisa relacionada à álgebra, e a álgebra e a aritmética, né? E a própria aritmética e a álgebra não permitiam que a regra fosse de outro jeito, que não esse jeito aqui de somar frações, né? Quando os denominadores são iguais, a gente não tem outra escolha senão repetir o denominador e somar os numeradores, né? Mas por que é assim? Alguém inventou que era isso? Não, a gente viu por literalmente A mais B que a regra tem que ser essa, porque senão você está infringindo as propriedades comuns da aritmética, né? E das equações também. Aí a gente viu, além disso, que para somar frações com denominadores diferentes, não há necessidade nenhuma da gente fazer o MMC entre os denominadores, né? Basta que a gente seguisse esse processo aqui de multiplicar esses dois, né? Aí a gente aqui nesse exemplo obteria 5, né? 5 vezes 1. Aí depois a gente tinha que fazer essa multiplicação aqui. E aí a gente tinha 3 vezes 4, 12. E por último a gente tinha que... Eita! De manhã a voz está assim, né? Agora sim. E por último, eu tinha que multiplicar esses denominadores aqui, onde dá 15. E a gente ia ter a resposta correta aqui, somando essas duas multiplicações, onde a gente tem 17, e o denominador aqui dava 15. E a gente entendeu também que tem motivo para a regra ser essa. A própria álgebra garante que seja assim. E eu fiquei devendo para vocês explicar porque a gente fez alguns exercícios, né? E eu fiquei devendo para vocês a explicação de por que a regra da multiplicação de frações é do jeito que a gente quer que seja, né? Como assim? Como a gente quer que seja? Quando tem duas frações multiplicadas, basta eu multiplicar os numeradores direto e os denominadores direto, que aí eu tenho a resposta, né? Aí no caso aqui no meu exemplo, eu estou copiando, eu estou fazendo, vou dizer em português, eu disse em português o que significa essa igualdade algébrica aqui, né? Para multiplicar frações, basta que você multiplique os numeradores diretamente e depois que você multiplique os denominadores e deixe o resultado no denominador. Multiplique os numeradores e deixe o resultado no numerador, multiplique os denominadores e deixe o resultado no denominador. Aqui no exemplo, eu estou multiplicando 2 quintos com 3 sétimos e eu vou seguir essa regra algébrica aqui, e a regra está dizendo que eu tenho que apenas multiplicar os numeradores para calcular o numerador, né? Então 2 vezes 3 aqui dá 6 e 5 vezes 7 dá 35. A regra aqui é do jeito que geralmente as pessoas imaginam, né? Agora, tem um porquê para isso. E o porquê, ele vai residir exatamente naquela estrutura, né? Naquele truque que a gente estava vendo na semana passada, né? Eu vou colocar aqui, quando em matemática a gente não sabe como é que funciona alguma coisa, a gente chama de x, né? Então, eu vou fazer isso. Vou colocar um traço de fração aqui. E aí, suponha que a gente não saiba que a regra é essa, tá? Como eu suponho que você não saiba o que fazer com essas duas frações. Imagina que você não saiba a regra. Como eu não sei a regra, eu vou chamar de x aqui e tentar fazer alguma coisa
para tentar melhorar essa equação. Aí lembra que na semana passada a gente tinha várias regras que a gente sabia, né? A gente sabia que podia multiplicar dos dois lados da equação pelo mesmo valor, que a equação continuava verdadeira. A gente sabia que existia uma regra distributiva, né, da multiplicação em relação à soma. E a gente sabia também que vale a regra do cancelamento, né? A regra do cancelamento que diz que se eu tenho uma divisão por B e eu multiplico essa divisão por B, os B's se cancelam, né? Aqui no caso sobraria só o A. Eu vou usar tudo isso para explicar por que a regra da multiplicação é do jeito que é. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, para tentar explicar por que a regra da multiplicação é assim, a primeira coisa eu vou multiplicar essa equação aqui dos dois lados por BD. Lembra, a gente já fez essa técnica antes, né? A gente já trabalhou com isso antes. Eu estou só repetindo a mesma técnica aqui. Por que eu estou multiplicando por BD? Porque tem dois denominadores. Porque tem dois denominadores aqui, né? Então eu vou repetir esse processo, né? Vamos ver aí se eu consigo achar alguma facilidade nisso. Se eu multiplicar essa equação aqui, os dois lados por BD, o primeiro lado, né, o membro esquerdo, ele vai ficar BD vezes X, né? Eu vou ajeitar aqui, gente. Deixa eu colocar a equação aqui do lado e depois vou repetir aqui. Assim vai ficar melhor para vocês entenderem. Aqui tem B e aqui tem D, né? Tem uma fração aqui. Ficou melhor realmente desse jeito. Sai fora. Agora sim. Só faltou eu acertar aqui. Pronto. Agora sim. Eu multipliquei os dois lados por BD, tá? Vocês percebam que dessa vez eu não estou colocando parênteses. Eu não coloquei parênteses aqui dos dois lados. Mas antes eu vou fazer uma pergunta. Mais uma vez, vocês entenderam o que eu fiz? Eita, apareceu um monte de texto aqui. Real, tudo bem, falou, beleza. Moodle sempre bugado. Eu parei o chat e ele parou de rolar. Essas explicações ajudou muito na hora de responder a atividade. Achei muito fácil. Que bom, legal. Não é para ser difícil, é para ser fácil. Questão 2 na minha. Depois vocês falam, depois se alguém tiver alguma dúvida aí, pergunta de novo, porque o chat travou aqui para mim. Agora eu desci ele. Vou perguntar para vocês o seguinte, sim ou não. Depois eu vejo com vocês aí. Eu vou perguntar para vocês o seguinte, se vocês entenderam o que eu fiz aqui. Beleza, eu vou reexplicar. Lembra que na semana passada a gente tinha uma técnica para explicar por que as fórmulas, por que as regras de operação de frações eram do jeito que eram. Geralmente a gente multiplicava os dois lados da equação por alguma coisa, por algum fator que nos ajudasse, né, em algum momento a resolver a questão. Lembra que eu não perguntei por que eu fiz isso. Eu estou perguntando se vocês entenderam o que eu fiz. O que eu fiz? Eu tenho uma equação, e aí eu estou lembrando lá do fato, do segundo fato da aula anterior, fatos sobre equações do primeiro grau. Eu posso criar operações matemáticas nos dois membros da equação, que a igualdade continua verdadeira. Aí lembra? Eu tinha essa equação aqui, aí aqui eu tinha escrito multipliquei por 2 dos dois lados da equação e ela continuava verdadeira. E aqui eu fiz um outro exemplo onde eu pegava essa equação e multiplicava por 5 dos dois lados da equação, né? O que eu estou fazendo,
Aqui é a mesma coisa. Eu usei esse artifício, né, para explicar essa regra que aqui já apaguei, mas e também para explicar essa regra aqui. Eu vou explicar por que a regra da multiplicação é essa daqui. E a primeira coisa que eu fiz foi multiplicar dos dois lados por BD. Por que eu fiz isso? Ainda não respondi. Mas o que eu fiz? Eu multipliquei dos dois lados por BD. Por quê? Porque eu posso. Beleza? Quando a gente faz isso, do lado de cá, a gente fica com BDX, né? Eu estou multiplicando o BD com X aqui, ele fica tudo junto. Agora percebam o que vai acontecer de diferente lá, né, com as regras da soma. Aqui eu não preciso botar parênteses, porque aqui não tem um sinal de mais. E a regra distributiva, ela se aplica quando tem uma multiplicação com uma soma, né? Então, que eu posso fazer o chuveirinho aqui. Só que aqui é tudo vezes, então aqui eu não preciso botar um parênteses. Nesse caso específico aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, vocês já ouviram aquela expressão que a ordem dos fatores não altera o produto? Legal. O nome oficial dessa propriedade, ela é a comutatividade, né? Comutar significa que você pode trocar de lugar, né? Trocar um de lugar com o outro, que continua dando certo a conta, né? Então a comutatividade, ela diz o seguinte, que numa multiplicação eu posso trocar a comutatividade da multiplicação, né? Ela diz que eu posso trocar fatores de lugar, que não tem problema, o resultado continua o mesmo. E aí, pessoas, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu estou vendo que aqui tem um B vezes um D. Eu vou tirar esse D daqui e vou colocar ele aqui. Mas não entendi, Mororó, muito bem porque você vai fazer isso. Calma. Vou tirar esse D daqui e vou colocar ele no meio das frações. E aí a gente vai ficar com um negócio mais ou menos... agora sim, vai ficar com uma coisa desse jeito aqui. Ó. Opa, errei. Errei tudo. Vou de novo, escrevendo certo aqui. Vai ficar assim. Aqui é um B e aqui é um D. Aí agora sim. Eu só tirei esse D daqui e joguei ele aqui no meio. Eu posso fazer isso porque na multiplicação eu posso ficar trocando essas letras de lugar que a multiplicação continua verdadeira. Aí agora eu vou explicar por que eu fiz isso. Quando eu faço isso, eu fico com a multiplicação e uma divisão por B aqui nessa primeira fração. Isso quer dizer que eu posso agora aplicar o cancelamento, né? Então eu vou cancelar esse cara e esse cara. Do mesmo jeito, tem esse D aqui multiplicando essa divisão por D. Lembra que a gente tem a regra do cancelamento funcionando, né? A gente sabe que vale essa regra do cancelamento. Final das contas, eu vou ter uma próxima equação aqui, onde do lado esquerdo eu vou ter B dx e do lado direito, o que vai sobrar, pessoal? Bom dia, Gabi. Quando eu cancelar esse B com esse B e esse D com esse D aqui, o que vai sobrar do lado direito? Exatamente. A vezes C, né? Porque está tudo multiplicando. Só que agora, agora é tudo número inteiro, né? Ou, na verdade, agora, mentira. Agora são todos números que não são fracionários, né? Como são todos números que não são fracionários, isso aqui virou uma equação do primeiro grau com as quais a gente já estaria acostumado a trabalhar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse B e D aqui e passar para o outro lado. Só que se eles estão multiplicando, eu vou passar eles para o outro lado dividindo.
e aí vou passar tudo junto. E aí o que acaba acontecendo, quando eu passo dividindo, eu chego à conclusão que x é a mesma coisa que multiplicar C e dividir pela multiplicação de B com D. Só que x também é essa multiplicação de frações. Conclusão, eu cheguei à regra da multiplicação, onde eu estou dizendo que isso daqui vale o mesmo que isso daqui. Gente, Mororó, mas eu vou ter que usar essa regra sempre? Não. Eu estou te explicando o porquê da regra. Caso um dia você se sinta desconfortável e não saiba muito bem por que essa conta é assim, você pelo menos vai lembrar em algum canto do seu cérebro que Mororó explicou para você mais ou menos, não, tem uma regra onde a multiplicação de frações tem que ser feita assim, porque não pode ser de outro jeito. Se você tiver uma coragem maior, você pode inclusive arriscar e pegar um lápis e tentar escrever isso aqui. Hein, Daniel, isso aqui não é a regra. Isso aqui é a explicação do porquê a regra funciona. A regra mesmo é essa daqui. Isso significa que a gente não vai precisar fazer isso sempre, mas eu estou te explicando o porquê que essa regra funciona desse jeito. Então, toda vez que você tiver uma multiplicação de frações, basta que você multiplique os numeradores, coloque no numerador e multiplique os denominadores e coloque no denominador. Aí a gente não tem que fazer uma regra muito diferentona, né? Lembra a regra aqui da borboleta, que multiplica assim? Então, e depois multiplica aqui embaixo, é uma regra mais diferentona, né? Mas lembre, aqui eu não posso somar esse com esse e esse com esse. Por quê? Porque essa regra não existe. Só tem como a regra ser desse jeito que eu expliquei. E aqui é a mesma coisa. Aí, queridos, vejam só. Daqui, essa é uma das regras mais poderosas que tem da operação de frações. Porque essa regra aqui está dizendo que quando eu for multiplicar frações, eu posso apenas juntar o que tá escrito em cima com o que está escrito embaixo. Isso vai ter consequências pesadíssimas para a operação de frações, principal para todas elas, inclusive aqui para esse exercício 4. A gente já vai dizer, vai ter principalmente duas consequências pesadíssimas. E vamos ver aqui o exercício 4 para entender melhor o que eu estou dizendo. Calcule 2/3 mais 1/4 de duas formas diferentes. E aí eu deixo bem claro aqui entre parênteses que não vale o MMC de jeito nenhum. Uma das formas a gente já tem, né? A gente já sabe. É só lembrar da aula anterior, vocês fizeram vários exercícios. Lembra aquele método lá da borboleta, onde a gente vai fazer as multiplicações? Pois bem, vamos fazer ele. Todo mundo confortável com isso que eu vou fazer agora? Vou multiplicar esses dois. E aqui vai dar 8. Se todo mundo estiver entendendo o que eu estou falando, digita 1. Ou todo mundo entende o que eu vou fazer? Digita 1. Vai 1. Isso, maravilha, total. Então está todo mundo confortável, então a gente vem para cá agora. Eu vou multiplicar esses dois. Maravilha, todo mundo bem aí. E agora eu vou multiplicar esses dois aqui. 3 vezes 4, 12. Essa fração aqui vai dar 11, 8, 9, 10, 11 sobre 12. Legal? Só que ele pediu para fazer de duas formas diferentes, tá? Então aqui era o primeiro modo, né? O modo 1. O Gustavo está perguntando.
Boa, Gustavo. Está afirmando. É isso aí. Esse é o segundo modo. Boa. Exatamente, Gustavo. Voando demais. Muito bem, cara. Muito bem, muito bem. É isso aí que a gente vai fazer. Exatamente isso. Eu vou deixar esse corte aqui. Para facilitar a nossa vida. O modo 2 é exatamente esse aí que o Gustavo está falando. Pô, mas eu não entendi não o que ele está falando. Calma aí, meu amigo. A gente vai juntos. Se você não pegou a ideia, a gente vai juntos. Espera aí. Modo 2. Eu vou deixar junto aqui mesmo. Eu vou explicar devagar. Tá? Eu vou fazer rápido e depois eu vou explicar devagar o que eu estou fazendo. Que é exatamente isso aí que o Gustavo escreveu no chat. Gente, eu não posso somar essas duas frações aqui direto, né? Porém, se elas tivessem os denominadores iguais, eu poderia somar os numeradores tranquilamente. O que eu vou fazer aqui é tornar esses denominadores iguais. Por que eu vou... Como que eu vou fazer isso? É assim. Como o denominador desse cara é 3 e o denominador desse cara é 4, eu vou pensar em alguma coisa que possa multiplicar esses números para que eles fiquem iguais. Como o Gustavo já antecipou aí para a gente, eu vou multiplicar essa primeira fração aqui por 3 embaixo e por 3 em cima. Eu vou, inclusive, tirar essa fração um pouco para lá. E vou colocar uma segunda fração aqui. Eu vou multiplicar por 3 em cima e por 3 embaixo. Por 3 em cima. Aliás, errei. Por 4 em cima e por 4 embaixo. Caramba, Mororó. Tá bom. Não entendi muito bem não. Por que você está fazendo isso? Espere e verá. E essa multiplicação aqui, e essa segunda fração aqui, eu vou multiplicar por 3 em cima e por 3 embaixo. Quando eu fizer isso, ficou meio tortinho aqui, mas tudo bem. Esse é o modo 2. Quando eu fizer isso, percebam que agora eu já consigo multiplicar frações, porque eu já sei multiplicar frações. Até a aula anterior, se você nunca tivesse estudado frações antes, você não saberia. Como aqui agora você está multiplicando por 4 em cima e 4 embaixo, você sabe multiplicar frações, então você sabe que essa primeira fração aqui, ela vai dar 8 sobre 12. 8 sobre 12. E agora, você também sabe que essa outra fração aqui, ela vai dar 3 sobre 12. Opa. Você acabou de transformar essas duas frações aqui em duas frações com o mesmo denominador. É boa, Gustavo, exatamente. Essa é a questão toda. Agora, por que eu posso fazer isso? O Gustavo está dando a explicação aí. Por que eu posso multiplicar por 4 em cima e por 4 embaixo? Porque 4 dividido por 4 é 1. Então, você está multiplicando essa fração por 1. Ou seja, você não está mudando o resultado da divisão, né? Porque você está multiplicando pelo elemento neutro da multiplicação. Então, qual é o primeiro fato importante, qual é a primeira consequência importante que a gente vai ganhar dessa propriedade da multiplicação aqui? A gente vai ganhar o fato importante de que eu posso inserir fatores numa fração, que o resultado dessa fração ela não vai mudar.
Então, digamos que em português, a primeira consequência importante, eu vou colocar aqui sem gritar, né? Vou botar aqui consequências, né? Consequências dessa propriedade. A primeira consequência é a inserção de fatores. Que vai, consequentemente, que vai nos levar a um outro fato, mas daqui a pouco eu escrevo ele. O que eu estou dizendo para vocês é que toda vez que eu tiver uma fração qualquer, vou colocar aqui, por exemplo, 5/8, eu vou poder multiplicar essa fração sempre por uma outra. Se eu quiser, eu vou poder multiplicar essa fração em cima e embaixo pelo mesmo valor. E o resultado eu vou obter uma nova fração que não vai ter um resultado diferente em relação à primeira. Então, por exemplo, pelo meu bel prazer, eu posso pegar essa fração aqui e multiplicar tanto em cima por, se eu quiser, 7, contanto que eu multiplique embaixo por 7 também. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 7, essa fração do exemplo, eu vou obter uma outra fração que é 35, e eu vou botar aqui um sinal de igual, que é 35 sobre 56. Essa fração que eu estou obtendo aqui, ela representa a mesma divisão que a anterior, 5 dividido por 8. Por quê? Porque eu estou multiplicar por 7 em cima e multiplicar por 7 embaixo é a mesma coisa que multiplicar por 1. Então, o que a gente ganha dessa propriedade aqui é que eu posso ficar mudando os denominadores do jeito que eu quiser, contanto que eu mude, do jeito que eu quiser não, né? Via multiplicação, contanto que eu mude o numerador também. Percebam que lá no final a gente vai ter, de fato, o mesmo resultado que tinha antes, que é o 11 sobre 12. Eu posso pegar essa fração 5 sobre 8 e multiplicar por 7 em cima e 7 embaixo. Eu posso multiplicar por 10 em cima, mas 10 embaixo e por aí vai. Eu posso multiplicar pelo número que eu quiser embaixo, contanto que eu multiplique pelo mesmo número em cima. A fração não muda. Essa é a primeira consequência importante dessa propriedade. Aí, claro, eu peço um outro exercício. Vocês entenderam isso aqui que a gente acabou de fazer? Eu somei, como aqui está somando, né? Eu somei o 8 com 13, Eric. Por isso que deu 11 aqui no primeiro método. Agora, vocês entenderam por que pode fazer isso? Isso aqui só é possível fazer por causa da multiplicação de frações. Repetindo de forma bem direta, Gabi. Toda vez que eu tiver uma fração... E Chayara também. Toda vez que eu tiver uma fração, se por algum motivo for interessante eu mudar o número que está aqui no denominador da fração, para qualquer um que eu quiser, eu posso fazer isso. Por exemplo, eu quero mudar esse denominador 3 aqui para 12. Para eu transformar esse denominador 3 aqui em 12, basta que eu multiplique por 4. Então eu faço isso, multiplico 3 por 4. O preço que eu pago por multiplicar o denominador por 4 é também multiplicar o numerador por 4. Se eu fizer a multiplicação em cima e embaixo pelo mesmo número, eu obtenho uma nova fração, só que essa nova fração ela não tem um resultado diferente da fração 2/3. O que eu estou querendo dizer? Se eu dividir 2 por 3, dá um resultado. Se eu dividir 8 por 12, dá o mesmo resultado. Riquelme pergunta, pode fazer com qualquer número? Exatamente, Riquelme. Contanto que seja o mesmo fator, em cima e embaixo. Aqui, por exemplo, aqui nessa linha, eu decidi multiplicar por 7 embaixo e por 7 em cima. Sim, Gabi, eu usei essa multiplicação aqui de forma a deixar os denominadores iguais.
Porque aí a gente sabe que quando os denominadores são iguais, a gente pode fazer a soma de frações pelaquela primeira regra lá que a gente aprendeu na aula anterior, né? Denominador igual é só repetir o denominador e somar os numeradores, sem estresse. Beleza. E aí a gente consegue ir para o próximo exercício aqui, ó. Calcule essa soma de três frações de duas formas diferentes. Eu vou andar aqui para a gente acelerar o processo, tá? O primeiro modo vocês sabem fazer, porque o primeiro modo é o último exercício que eu passei para vocês, né? Quer dizer, minto. Minto não. É isso aí mesmo. O primeiro exercício que eu passei, o último exercício da avaliação que eu passei para vocês, ensina a fazer essa soma aqui, né? Da primeira forma, modo 1. Como é que é o modo 1? Eu vou pegar essas três frações, vou somar as duas primeiras e aí o resultado eu vou somar com a última. A gente pode fazer isso? Pode. Por causa lá da propriedade associativa da soma, né? A gente pode fazer essa soma e a gente vai fazer de 2 em 2. Eu vou somar esses dois aqui usando aquele método da borboleta, né, que a gente aprendeu semana passada. Aí aqui a gente vai ter 32. Aí agora a gente vai multiplicar assim e a gente vai ter 7. E agora a gente vai multiplicar em 7. E agora a gente vai multiplicar embaixo e eu queria azul embaixo. A gente vai multiplicar embaixo agora 7 vezes 8 e a gente vai obter 56. Legal? Então, o primeiro resultado que a gente obtém aqui somando as duas primeiras frações, qual é que vai ser? 39 sobre 56. Eu estou somando aqui, ó, 32 com 7. Esse resultado eu vou somar com a fração que sobrou, que é 2/3. Opa, tá ficando torto isso aqui. Melhor assim. E agora, pessoas, eu vou primeiro botar no silencioso. E agora eu vou somar essas duas frações e a gente vai repetir o processo. Então a gente vai ter aqui 3 vezes 39, que a gente pode fazer num rascunho aqui, ou não, mas aqui vai dar 27, vai 2, 9, 10, 11. Então vai dar 117. Eu vou multiplicar agora assim, e a gente vai ter 2 vezes 56, que vai dar 112. Em vermelho. E agora a gente vai multiplicar os denominadores, né? Que é 3 vezes 56, e a gente vai encontrar vai dar 150, mais 18, 168. 3 vezes 18 vai 1, 15, isso, 168. Resultado final aqui vai ser, eu vou até tirar esse 168 aqui, vou jogar ele para cá, para cima. Será que ele cabe aqui embaixo? Não sei. 117 mais 112 vai dar 229, dividido por 168, se eu não tiver errado nenhuma conta, tá? Fiz meio rápido aqui, mas dá para fazer com calma, sempre cuidadoso, né? 3 vezes 3, 9, 10, 11, beleza. 200, estou conferindo as contas, 100, 112 mesmo, e 150, beleza, 229 sobre 168. Esse foi o modo 1, tá, gente? Esse foi o modo 1. Agora, só que ele pediu para fazer de duas formas diferentes. Eu vou usar aquela propriedade, aquela consequência da propriedade da multiplicação lá, né? A gente pode inserir fatores na fração e a gente pode fazer isso de uma forma esperta, de maneira que os denominadores fiquem iguais, né? Aqui no caso eu multipliquei o 3 pelo denominador desse, porque aí ficou 12, e
E ao contrário também eu fiz, né? Eu peguei o denominador da segunda fração, que é 4, e multipliquei por 3, que é o denominador da primeira. O que eu vou fazer aqui é um negócio bem parecido. Eu vou pegar essas duas frações, eu vou pegar aqui, vou fazer o modo 2. E a dica do modo 2 é a seguinte. Eu vou tentar multiplicar esse denominador de forma que ele fique, esse denominador também e esse denominador também, por alguma coisa que deixe eles iguais. Eu vou dizer para vocês pelo que vai ter que multiplicar. Eu vou dizer agora. Eu vou ter que multiplicar esse denominador aqui por 24. Vou colocar em vermelho. Caraca, Mororó, por que 24? Não entendi. Calma, jovem. Vai pensando aí por quê. Eu vou ter que multiplicar esse denominador aqui, o 8, por 21. Caramba, Mororó, da onde tu tá tirando esse 21, brother? Tá doido, velho? Que isso? O que você tá fazendo? E por último, eu vou multiplicar esse denominador aqui por 56. Boa, Riquelme. Riquelme matou a charada, tá? Eu estou multiplicando esse denominador, eu estou multiplicando cada denominador pelos outros dois que estão faltando nele. Por exemplo, o 7 é o primeiro denominador. Os outros dois são 8 e 3. 3 vezes 8 dá 24, então eu tenho que multiplicar o 7 por 24. Além disso, eu estou também multiplicando o 8 por 21. Por quê? Porque os outros denominadores são 7 e 3. É o que está faltando, né? E além disso, eu estou multiplicando 3 por 56, porque são os outros denominadores. 8 vezes 7, 56. Se eu fizer essa multiplicação aqui, todos os denominadores... Isso aí, está acabando. Se eu fizer essa multiplicação aqui, os denominadores vão ficar iguais, porque aqui a gente vai ter 7 vezes 4, vou fazer o do meio. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 168. Se eu multiplicar o 7 por 24, 7 vezes 4, 28, vai 2, dá 14, vai ficar 168 também. Então, o denominador de todas as frações vai ficar igual. Só que, se eu multiplico o denominador da primeira fração por 24, eu sou obrigado a multiplicar o numerador também. Então, só voltando aqui, a gente vai ter 3 denominadores, todos eles... vou fazer assim que vai ficar mais interessante. Assim vai ficar mais interessante. Eu vou ter 3 denominadores. Todos eles vão ser 168. Deixei os denominadores iguais. Só que aí o que acontece? Se eu multiplico o 7 por 24, o denominador por 24, eu sou obrigado a multiplicar o numerador por 24 também. Se eu multiplicar 4 por 24, vai dar 96. Posso repetir sim, eu vou até pausar aqui, ó. Já vou deixar os traços de fração aqui. Vou parar o processo e vou te explicar de novo, Eric, com certeza. Da onde saiu esse 24? Simples. Calma aí, Eric, beleza. Da onde saiu esse 24? Esse primeiro denominador é 7. Os outros dois são 8 e 3. Eu estou multiplicando o primeiro denominador pelos outros dois que sobraram. Então, 7 está aqui, eu vou multiplicar o 7 por 24, porque os outros denominadores são 8 e 3. 3 vezes 8, 24. Por isso eu multipliquei por 24. O 8 eu estou multiplicando por 21, porque os outros denominadores são 3 e 7. E o denominador 3 eu estou multiplicando por 56, porque 7 e 8 dá 56. Aí se eu multiplicar 3 vezes 156 dá 168. Se eu multiplicar 8 por 21, dá 168. Se eu multiplicar 7 por 24, dá 168 também. Souza,
Pergunta, professor, isso vai cair em alguma prova ou algo do tipo? Sim, todas as nossas avaliações que acontecem uma vez por semana. Tudo que eu ensino é cobrado, né? É avaliado. É bom que você consegue fazer à mão, pensar direitinho, como não é uma prova escrita, né? Tenso, né? Aí você não precisa ficar tenso, né? Você vai fazendo um processo devagar para aprender mesmo. Isso é para treinar. Não se lembra muito dele, provavelmente porque ninguém ensinou. Essa aula vai ficar no Moodle depois. É uma das minhas metas para hoje. Gente, vou terminar essa conta aqui pro nossos patrocinadores não expulsarem a gente, tá? Vou continuar aqui. Cai tudo, gente, cai tudo. Não se esquentem a cabeça. Se eu multiplicar o denominador por 21, eu sou obrigado a multiplicar o numerador por 21 também. Só que aí aqui eu vou ter 21 vezes 1. Vai dar 21. Né? 21 vezes 1, né? Opa! E por último, pessoas, se eu multipliquei esse denominador por 56, esse outro denominador, o numerador também vai ter que ser multiplicado por 56. Aí eu vou ter 2 vezes 56, vai dar 112. Somando essas bealdades todas, agora os denominadores estão iguais, ó. Então eu já posso usar aquela regra, né, de só repetir o denominador. Só que agora, se você somar tudo, vai com fé e acredita. Quanto é que vai dar isso tudo? 96 mais 1 dá 7, 9 com 2 dá 11, 117. 117 mais 112. 229 sobre 168. E matematicamente o resultado é o mesmo, ó. 229, 168. Tem que dar, né? Porque você está somando, tem que dar o mesmo resultado. Vou aproveitar aqui. Tchau, meu amor. Bom serviço. Lady Mororó indo para o seu trabalho. Eu tenho 5 minutos aqui ainda e a gente consegue resolver o exercício 6. Se alguém não tiver dúvida sobre isso, eu vou resolver o exercício 6. Posso seguir? Tenho 5 minutinhos. Vou fazer o meu jutsu de extensão do tempo. Gente, aqui é a multiplicação de um número inteiro por uma fração. Não faz diferença nenhuma. A regra anterior também se aplica a números inteiros, né? Porque esse número fracionário aqui, o denominador pode ser qualquer coisa menos o zero. E quando eu tenho um número inteiro aqui, vocês lembram que é a mesma coisa que dividir por 1, né? Você tem uma divisão por 1 aqui. Então a multiplicação vai funcionar. Basta eu pegar o numerador 4 e multiplicar com 10, né? Então eu não preciso nem sequer pensar nesse denominador aqui. Eu penso a multiplicação exatamente desse jeito. É só multiplicar 4 com 10, que eu vou ter 40. E embaixo eu vou só repetir o 3, porque o denominador que está multiplicando 3 é um 1 que está invisível aqui. Pegaram essa questão também? Massa demais. Eu acho que eu não quero correr mais não. Eu acho que tem 3 minutos. Eu acho que a gente consegue parar agora e fazer o exercício 7 e o 8 e seguir para as próximas etapas. Onde a gente vai ver as próximas consequências da regra da multiplicação. Belezinha? Belezinha, então.
Vamos marcar 5 minutinhos. Na verdade, a gente começa 9 horas. 9 e 1. Beleza? Até daqui a pouquinho, galera. No Moodle, Souza, o link da outra sala, tá? No Moodle. Esse Jutsu do clonamento de salas. Até já, galera. Fui. E aí pronto, gente. Voltando, né? Voltando aqui, né? Agora no exercício 7, eu peço para vocês fazerem um negócio que eu não tinha pedido antes. Que era fazer uma simplificação. Até o atual momento vocês não podiam simplificar frações, porque não tinha nada que permitisse fazer essa simplificação de frações. O que vai permitir a simplificação de frações para a gente, oh meu Deus, o que vai permitir a simplificação de frações para a gente é justamente a regra da multiplicação, né? Porque, vejam, vou fazer aqui a letra A. Muitos alunos chegando agora. Vamos lá. Vou fazer aqui a letra A. E vocês vão reparar que o 15 sobre 20, ele é nada mais, nada menos do que 3 vezes 5. E o 20 é 4 vezes 5. Vou colocar as linhas de frações aqui. Olhando por esse aspecto, a gente vai pensar na multiplicação de frações no contrário da multiplicação de frações, né? Porque quando você olha a propriedade da multiplicação de frações aqui da esquerda para a direita, o que ele está dizendo é que quando você tem duas frações separadas multiplicando, você pode juntar elas, né? Só que o ao contrário também pode ser lido, né? Da direita para a esquerda. Quando você tem frações juntas, quando você tem uma multiplicação junta aqui, você pode separar as frações, que não tem problema nenhum. E o que eu vou fazer aqui, pessoal, pura e simplesmente, é separar essas duas multiplicações aqui desse jeito, ó. 3, 5. Aqui está errado, né? Que é 4 vezes 5, né? Para dar 20, né, pessoas? E aqui 4 vezes 5 também. Só que agora essas frações estão separadas. Só que como elas estão separadas, eu tenho aqui agora 5 dividido por 5. E a gente sabe que isso aqui é 1. Adeus. Conclusão. Essa fração aqui, 15 sobre 20, ela é a mesma coisa que 3 sobre 4. Porque quando eu mato esses 5 aqui, o que sobra, esses 5 aqui, sobra só o 3/4. É claro que a gente nunca mais vai fazer isso aqui, desse jeito, né? A gente nunca mais vai fazer isso desse jeito, né? O que a gente vai fazer de agora em diante é perceber se esse número aqui, como ele é múltiplo de 5 e esse aqui também é múltiplo de 5, eu divido de baixo por 5 e o de cima por 5 também. Entenderam o que eu acabei de falar agora? Entenderam por que pode acontecer uma simplificação? É por causa da regra da multiplicação. Se entendeu, digita 1. Se não entendeu, digita 2. Oh, meu Deus. Calma aí. Travou o chat novamente. O Luiz não entendeu. Alguns não entenderam. 1, 2, 1. Não sei.
Gente, professor, entrei na aula, o senhor já estava no meio do caminho e fiquei meio perdido. Vou explicar novamente. Veja só, devagar. Aqui eu tenho 15 sobre 20. E eu posso escrever o 15 como 3 vezes 5 e posso escrever o 20 como 4 vezes 5. Eu voltei aqui na página anterior e eu disse para os alunos que essa regra aqui, quando ela é lida da esquerda para a direita, o que ela está querendo dizer é que se eu tenho duas frações separadas que estão sendo multiplicadas, eu posso juntar essas duas frações numa só. Porém, se eu ler ao contrário, também é válido, né? Lendo da direita para a esquerda, se eu tenho uma multiplicação em cima de uma fração, eu posso separar essa multiplicação em duas frações. É exatamente o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu tenho uma multiplicação em cima de uma fração só e eu separo essas duas, 3 quartos aqui e 5 sobre 5 aqui. Entendeu, Eric? Usando a propriedade da multiplicação, porque eu sei que se eu posso juntar, eu posso separar também. Só que quando eu faço isso, eu fico com uma fração aqui 5 dividido por 5, que é 1. Então ela some e o que sobra é 3 quartos. Foco aqui, foco aqui, foco aqui. Na prática, a gente nunca mais vai fazer isso, mas isso aqui é o motivo que explica por que eu posso simplificar, porque eu posso abrir a multiplicação de frações. Na prática, o que a gente vai fazer é perceber que o 15 e o 20 são múltiplos de 5 e eu vou cortar direto aqui, dividir em cima por 5 e embaixo por 5. Eu vou fazer a mesma coisa com o 56 sobre 21. E aí eu pergunto, tem algum número que divida os dois ao mesmo tempo? O 7, né? Então beleza. Então eu vou simplificar essa fração toda por 7. Quando eu cortar, né? Quando eu dividir aqui por 7, o que a gente vai ter é 3, bem aqui no cantinho. Quando a gente simplificar por 7, o numerador... Opa! Ferramenta errada. O que vai sobrar aqui é o 8. Então, ao simplificar essa fração, o que a gente vai obter é 8 terços. 8 terços. Agora, qual é o motivo de eu poder fazer isso? Ele está explicado aqui em cima, né? Porque o 56 sobre 21 pode ser transformado em 8 vezes 7 sobre 3 vezes 7. Aí esse 7 sobre 7 eu posso arrancar ele e transformar ele em 1, porque 7 dividido por 7 é 1, o que vai sobrar é 8 terços. Isso é a multiplicação. Isso é a simplificação, que é a segunda consequência aqui, né, da propriedade da multiplicação, né, a simplificação de frações. Vou botar aqui a extração de fatores, né? Eu estou tirando extração de fatores, que a gente chama carinhosamente de simplificação. Legal? Aí se eu quiser botar um exemplo, eu vou botar esse exemplo mesmo do exercício que a gente fez aqui, né? Vou selecionar essa conta toda e vou levar lá para outra página para a gente deixar de exemplo, né? Eu posso simplificar. Eu posso fazer a simplificação. Então, assim, por causa dessa propriedade, eu ganho o poder de adicionar fatores, né? Ou de extrair fatores. Se eu utilizar sempre uma conta de vezes para isso, né? Ou dividir, que é o equivalente, né? Inverso.
Assim, são essas duas propriedades que fazem, por exemplo, com que essas duas frações e essas duas frações sejam o que a gente chama de frações equivalentes, né? Elas têm números diferentes, mas representam a mesma divisão, né? O quociente, o resultado da conta de 3 dividido por 4 é o mesmo resultado de 15 dividido por 20. E a justificativa aqui, por meio dessa explicação que a gente está trabalhando, é a regra da multiplicação. E aí agora a gente vai para o exercício 8. Eu quero ver o que tem aqui na frente. Resolva... legal. Resolva de duas maneiras diferentes essa multiplicação também. Tá bom. Modo 1. Vou aplicar a propriedade direto, né? Ctrl Shift, pega esse aqui. Legal. Ou não. Não era bem isso que eu queria, mas tudo bem. Bom, já que não é a mesma coisa, eu vou melhorar. Isso aqui eu deleto, isso aqui eu trago para cá. Bom, o modo 1 é aplicando a propriedade em si, né? Sem fazer absolutamente nada. Nada além daquilo que a gente já aprendeu, né? Eu estou multiplicando aqui. Deixa eu botar mais para o lado aqui. Pronto. Eu estou multiplicando aqui 2 com 9, a gente vai ter 18, né? E agora a gente está multiplicando 3 com 7 e vai ter 21. Só que agora a gente tem como consequência do fato da simplificação, a gente ganha uma nova responsabilidade, que é escrever a fração sempre com os menores valores possíveis, né? Então, em outras palavras, toda vez que for possível simplificar uma fração, a gente vai fazer. Aqui no caso, como tanto 18 e 21 são divisíveis por 3, Mororó, como é que você sabe? Regra de divisibilidade por 3, qualquer coisa, pesquisa na internet, no Wikipedia, tem lá uma página inteirinha sobre regras de divisibilidade, tá? Se eu dividir o 18 por 3, dá 6, eu estou simplificando. E se eu dividir o 21 por 3, dá 7. Então, o resultado aqui da minha divisão, da minha multiplicação de fração, é 6 sétimos. Só que ele pediu para fazer de dois jeitos. E o segundo jeito é esse aqui. Eu vou colar de novo. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui novamente. Aí eu vou pedir a atenção de vocês para um seguinte detalhe. A gente não vai fazer a conta do jeito que eu vou mostrar aqui. Isso é só para explicar por que funciona. Carol, eu não sei que horas essa aula vai estar disponível no Moodle. Eu pretendo que hoje. Hoje, com certeza, antes das 5h30. Isso é certo. Está na minha lista de tarefas aqui de sexta-feira, e na lista de prioridades é a prioridade 2. É a segunda coisa que eu tenho que fazer. Mas vamos um pouquinho mais rápido aqui. Eu vou explicar o que vai acontecer, mas a gente não vai fazer assim, tá? O que eu vou poder fazer aqui é o seguinte. A gente sabe pela regra da multiplicação de frações que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Ou seja, eu posso juntar. Legal? E como eu posso juntar, agora eles estão na mesma fração. E como eles estão na mesma fração, eu posso simplificar. Por exemplo, esse 9 com esse 3. Porque a gente já sabe que a gente pode simplificar, né? Porque, na verdade, se eu quisesse ser mais didático, eu poderia dizer isso aqui, ó. Eu poderia dizer que essa igualdade, ela é a mesma coisa que isso. 2 vezes 9
Olha que bonitinho. 7 vezes 3, certo? Eu troquei de lado, né, os números, porque eu posso fazer isso porque é uma multiplicação. Só que aí eu posso separar essas frações de novo. E se eu separar essas frações de novo, o que vai acabar acontecendo aqui vai ser isso. Eu vou ter em cima, eu vou ter um 2 separado de um 9. E eu vou ter um 7 separado de um 3. Só que agora são duas frações separadas. 2 sétimos e 9 terços. Eu estou fazendo essa volta toda para dizer que eu posso dividir agora 9 por 3. Eita! E como eu sei que 9 dividido por 3 é 3, basta eu refazer essa conta, reaplicar a propriedade da multiplicação, dei um voltão aqui e no final das contas isso vai ficar 6 sobre 7. Bem justificado, bem explicadinho o que eu fiz aqui. Só que a gente nunca mais vai fazer desse jeito, porque isso aqui é só um motivo porque eu posso fazer. O que eu vou fazer na prática vai ser o seguinte: eu vou poder simplificar. Aqui eu fiz uma simplificação. Eu estou sempre fazendo simplificações na mesma fração. Ó. Simplifiquei essa, só que aqui tem duas frações separadas. Não interessa. Se elas estiverem separadas e se tiver uma multiplicação entre elas, eu posso fazer isso aqui, ó. Divido o 9 por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E eu faço a conta 3 vezes 2 sobre 7 e a gente chega em 6 sétimos. Vocês entenderam aonde que eu quero chegar aqui com esse exercício, na verdade? Eu vou explicar. Para fazer uma multiplicação, eu tenho sempre dois caminhos. Eu posso multiplicar tudo e simplificar o resultado depois, ou eu já posso simplificar direto, tanto faz se é na vertical ou da onde, qual 6? Esse, Larisa, se for esse aqui, ele saiu daqui, ó, 2 vezes 3, que dá 6. Luiz mandou já, Riquelme mandou já, é isso aí. O motivo é esse, ó, 2 vezes 3, que dá 6. Belezinha? Entendeu? Vou seguir. O que eu quero dizer para vocês é que com esse exercício aqui, ele vem para mostrar o seguinte fato. Se eu estiver multiplicando frações, a simplificação ela não precisa necessariamente se dar na fração onde os números estão. Ela pode se dar na diagonal, por exemplo, né? Eu posso simplificar esse número 3 aqui com esse número 9 aqui, que o resultado da conta vai dar o mesmo. Contanto que eu esteja multiplicando. Se eu estiver somando, isso nunca vai acontecer. Se entenderam? E eu espero que sim. Exercício 9. E eu acho que acaba. Ah, não. Tem mais coisa. Nossa, essa aula ficou muito grande. Eu achei que ia acabar em 2 horas. Estou levando aqui 4 horas. Então, beleza. Resolva aplicando 2 simplificações antes de multiplicar. Então, eu estou dizendo aqui que eu posso simplificar depois. Em geral, isso dá mais trabalho. Ou eu posso simplificar antes, em qualquer sentido, tanto vertical quanto numa diagonal qualquer. Esse exercício aqui está pedindo para você simplificar antes de multiplicar. E ele está pedindo para você fazer 2 simplificações antes de multiplicar. Me dá um exemplo aqui de valores que eu posso simplificar.
a primeira por 3, toda ela, né? Eu posso simplificar o 12 por 3, eu posso simplificar o 12 por 3 e o 15 por 3. Se eu fizer isso, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 4. Concordo. Tem mais alguma simplificação que eu possa fazer? Porque ele falou para aplicar duas simplificações antes de multiplicar. Por 5, quem por 5? O 50 com o próprio 5 que sobrou aqui. 50 por 5 dá 10. 5 por 5 dá 1, então eu não vou colocar que não vai atrapalhar a nossa conta. Então o que sobrou? 4 vezes 10, agora que eu já fiz as duas simplificações, né? O que sobrou? 4 vezes 10. Em cima, ó, 4 vezes 10 é o que sobrou, que vai dar 40. E embaixo sobrou só o 81. Porque aqui ficou 1, né? Porque eu fui dividindo, e não sobrou mais fator significativo na hora de multiplicar. O que você bugou, Adrian? Faça uma pergunta aí para eu poder responder. Por que não divide 81? Porque, bom, primeiro porque ele pediu para fazer só duas, né? Segundo, porque não tem nada que divida, não tem outro número que divida o 81, que também seja, de qual o 81 também seja múltiplo. Por exemplo, eu tenho aqui o 50 e o 81. Não tem número que divide o 50 e o 81 ao mesmo tempo, porque o 81 é múltiplo de 3, é múltiplo do 9, e o 50 ele só é múltiplo do 2 e do 5. Então eu não se tivesse aqui um número que fosse possível simplificar, eu também simplificaria ele, mas não tem. Não entendi. Vamos lá. Exercício anterior, ele disse que você pode fazer simplificações. O exercício 7 disse para você que você pode fazer simplificações na vertical, né? Poderia. Boa, Larisa. Legal. Tem dois jeitos de fazer, mais de dois jeitos de fazer, tem dois jeitos de fazer questão. Legal. O exercício 7 diz que eu posso simplificar na vertical. O exercício 8 diz que eu posso simplificar na diagonal se eu estiver multiplicando. E aqui eu pedi para fazer duas simplificações, pode ser qualquer uma. Mas a Larisa está indignada porque eu não simplifiquei o 12 com 81. Não, tá bom, então a gente vai fazer essa questão do jeito que a Larisa pediu. e vamos ver se vai dar problema ou se não vai dar. Vou deixar paradinho aqui. Vamos ver, pra gente ter certeza, vamos ver se vai alterar o resultado. Vamos lá. Eu vou simplificar ao invés de o 12 com 15, eu vou simplificar o 12 com 81 agora, ambos por 3, também é na diagonal, está multiplicando, eu posso fazer 12 por 3 dá 4, 81 por 3 dá 27. Agora, eu tenho que fazer duas simplificações, né? O exercício pediu para eu fazer duas simplificações. A outra que sobrou foi essa, 15 com 50. Se eu simplificar o 15 com 50, 50 por 5 dá 10. E o 15 por 5 dá 3. Beleza, então fiz duas simplificações, já posso multiplicar. 4 vezes 10, 40. 3 vezes 27, 81. Não altera o resultado. Porque, Gustavo, eu estou multiplicando, né? E a regra da multiplicação diz que a gente, para multiplicar as frações, tem que multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Aí, por isso que deu 40, 4 vezes 10, sobre 81, 3 vezes 27. Tanto desse jeito quanto desse jeito aqui. Matemática é linda. Diria que esse momento é um momento de matemática, né? Isso aqui foi muito lindo. Não sei... Que isso, Carol?
Que angústia no coração. Vem com o tio Mororó aqui tirar essa dor. Para, não é assim não. Que ódio é esse, mulher? Belezinha? Vamos fazer a questão 10 e aqui agora eu tenho duas operações. Como é que eu faço isso daqui? Sai pra lá, Noemi. Hein? Vocês estão muito cheios de ódio nesse coração aí. Vai com calma. Oi, Adrian. Fala, irmão. Fala, Adrian. Cadê as duas simplificações? Aqui, ó, eu simplifiquei o 12 com 81, vermelho com vermelho, estou simplificando. E estou simplificando em azul, o 50 com 15. Duas simplificações. Respondido? Acho que sim. E nu é de nossa? Nossa, achei que fosse a fração toda. Então, vou voltar uma página. A gente aprendeu no exercício 7 que simplificação pode acontecer assim, né? Porque eu posso extrair o fator, dividir ele e aí simplifico, né? Agora, o exercício 8 ensinou pra gente que a gente pode simplificar também na diagonal, porque eu posso juntar as frações, ajeitar direitinho, extrair o fator, fazer a simplificação e depois multiplicar. Matemática é uma ciência de porquês, pessoas. Gustavo falou, gente que está vendo o vídeo, é bom que ele explique o porquê da coisa. Para você que está vendo esse vídeo agora, matemática é uma ciência de porquês. Não é uma ciência de praquês. É claro que entender o praquê, né, funciona, é importante, mas a matemática é uma ciência de porquês. Eu preciso entender o porquê da coisa, senão não funciona. Senão não faz sentido nenhum. Então, voltando aqui, Adriano, então eu estou te explicando, ó, aqui eu posso simplificar, esses dois exercícios juntos, eles dizem para a gente que eu posso simplificar tanto na vertical quanto na diagonal, se eu estiver multiplicando. E aqui eu fiz, ó, aqui nesse exemplo eu fiz duas na diagonal, né? Mas da outra vez que a gente fez, eu lembro que a gente fez na vertical e outra na diagonal e também deu certo. Ainda estou com dificuldades de entender como você simplifica. Beleza. Muito provavelmente gente, Daniel falou que está com dificuldade ainda de entender como é que simplifica. Eu acredito que muito provavelmente é porque você tem dificuldades com regras de divisibilidade. Por exemplo, a gente sabe que quando dois números são pares, eles são divisíveis por 2. Tem uma outra regra para divisibilidade por 3, que eu não vou explicar aqui agora. Tem uma regra para divisibilidade por 4, por 5, por 6, por 7. É controverso, a regra é muito complicada, é melhor dividir, e por aí vai. Quem já respondeu direto aqui, que a simplificação aqui é por 3, é porque essas pessoas sabem qual é a regra de divisibilidade por 3, então elas olharam o 12 e 81 e disseram assim, não, calma, o 12 divide por 3, elas sabem disso, e o 81 divide por 3, elas sabem disso. Então, elas usaram a regra de divisibilidade aqui para saber que é divisível e dividiram por 3. Respondendo a pergunta do Daniel. E aí, Daniel, além disso, quando as pessoas simplificaram aqui, elas viram que o 50 e o 15, ambos eram divisíveis por 5, porque tem uma regra de divisibilidade que faz você perceber isso, tá? Não vou explicar aqui, tá lá no Wikipedia, tem as regras bonitinho lá. Eu fui lá semana passada, estão lá, tá bom? Aí estou respondendo a tua pergunta. As pessoas estão vendo que o 15 e o 50, ambos são divisíveis por 5, porque eles obedecem um critério. Esse critério está lá, é a regra de divisibilidade. Você tem que dar uma lida para isso. Se não pegar, depois que lê os critérios, me consulta depois, se você não tiver entendido.
O Adrian falou, eu entendi, mas achei que fosse duas formas de simplificar a fração de forma inteira. Ah, não, beleza. Mas o que acontece? Quando a gente está simplificando na diagonal, a gente está simplificando de forma inteira, só que a gente faz uma reestruturação das frações para que elas fiquem inteiras, entendeu? Só que isso leva muito tempo e sempre funciona. Então as pessoas, ao invés de fazerem a reestruturação, já simplificam direto na diagonal. Por isso que eu posso, mas o motivo de eu simplificar na diagonal é que eu faço essa reestruturação das frações e eu consigo deixar o que eu quero simplificar na vertical. Só que não precisa, como sempre dá certo, as pessoas já comem toda essa etapa e já pulam daqui direto para cá. Larisa, mas não dava para dividir o 4 e o 10 por 2? Boa pergunta, Larisa, e a resposta é não. Você quer que eu não sei se eu explico por quê, mas eu acho que a resposta é não. Os exercícios aqui que a gente está fazendo, eles mostram que a gente sempre tem que dividir o símbolo de fração, né, uma divisão, certo? Então isso indica que para eu poder simplificar o 5 com 5, eu tenho que ter um número em cima e um número embaixo para poder dividir o 5 por 5, tá? Então, outro exemplo, o 9 aqui está na parte de cima da fração e o 3 na parte de baixo. Como tem uma fração aqui, eu estou dividindo o 9 por 3. Como é que eu sei que eu estou dividindo? Porque tem um grande traço de fração aqui separando eles. Aqui nesse exemplo, o 4 e o 10 ambos estão na parte superior das frações, então eles não estão sendo divididos, porque não tem um traço de fração entre eles, então eles estão sendo multiplicados. Pegou? Ah, tá, legal, beleza. Aí, queridos que já estão voando lá e já estão aqui no outro exercício, né? É claro, gente, é claro que aqui a gente não pode fazer a soma das frações primeiro. Tudo aquilo que vocês aprenderam tudo aquilo que vocês aprenderam no ensino fundamental continua valendo para frações, tá? Aquelas regras básicas de operações, né? Eu tenho que fazer primeiro as multiplicações antes das somas. Por que é assim, Mororó? Porque é uma convenção. As pessoas elas tinham que estipular uma ordem, porque se elas estipulassem, se cada um fizesse a sua maneira, os resultados iam dar diferentes. Aí todo mundo se reuniu e falou assim, não, calma, quando tiver uma expressão escrita desse jeito, onde a gente tenha que decidir qual das duas operações a gente vai fazer primeiro, nós vamos sempre fazer a multiplicação primeiro, porque aí todo mundo, no mundo inteiro, vai achar a mesma resposta, tá? Então a gente tem que fazer essa conta aqui primeiro, antes dessa. Ah, Mororó, se eu começar com a soma vai dar errado? Vai, porque você está fazendo, tá quebrando a ordem que as pessoas do mundo inteiro convencionaram para fazer a conta. Eu tenho que fazer isso aqui primeiro. Ah, Mororó, mas eu posso inverter essa ordem? Em alguns casos, sim, mas para isso, em geral, a gente usa um símbolo muito famoso, que é este daqui, que vocês conhecem bem, que são os parênteses. Os parênteses, eles têm o significado de inverter a ordem natural das coisas, né? Então, assim, se eu boto um parênteses aqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, faz essa soma primeiro, tá? Mas se não tiver os parênteses, eu me baseio naquela regra universal que eu tenho que fazer as multiplicações primeiro. Legal? Continuando aqui, como eu tenho que fazer essa multiplicação primeiro, eu vou usar tudo que eu aprendi de multiplicação até agora. Eu vou usar a simplificação. O que vocês querem simplificar aqui primeiro? Pode escolher, que a gente já viu que tanto faz. Beleza. O 7 e o 14, o 30 e o 4, tanto faz. A gente já viu que a gente pode escolher quem a gente quiser, que vai dar certo. Eu vou simplificar Eu vou simplificar o 7 e o 14, tá? Vou seguir as recomendações de vocês por 7, porque os dois estão na tabuada de 7, né? Vamos matar logo eles. Então, quando eu simplificar aqui o 7, vai ficar 1,
E quando eu simplificar o 14, vai ficar 2, porque 7 dividido por 7 dá 1 e 14 dividido por 7 dá 2. Agora, eu posso simplificar tanto o 4 com 30, se eu quiser, quanto o 2 com 4, se eu quiser. Eu vou simplificar o 2 com 4. Ah, professor, por quê? Porque eu quero, a gente pode. Ah, mas eu quero simplificar o 4 com 30. Você também pode, não dá errado, não dá erro nenhum. 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Some, eu não preciso nem pensar nele. O que sobrou aqui, então, foi 1 vezes 2 e aqui foi 30 vezes 1. Então, como é que a gente resolve essa expressão? 21, vou colocar aqui na cor certa, sobre 5 somados com 1 vezes 2, que vai dar 2, sobre 30. E agora não tem mais, agora só temos uma única operação, né? E aí a gente soma do jeito que a gente eu poderia ter simplificado mais, né? Eu poderia ter simplificado 2 com 30 se eu quisesse, né? Mas acabou que não simplifiquei, então não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito. Ah, Mororó, então eu não preciso simplificar tudo não para achar a resposta certa? Não, se você esquecer alguém, no final das contas você vai acabar vendo que vai ter que simplificar mesmo. Eu vou fazer um pouco mais rápido aqui, tá, pessoas? Então aqui, ó, aqui a gente vai ter 630. Eu vou fazer aqui no canto, ó, 630, que eu estou fazendo essa multiplicação assim, ó, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. E agora, quando eu multiplicar aqui, eu vou ter 10. E quando eu multiplicar aqui embaixo, 150. O que eu vou ter no final das contas? 640 sobre 150. Mas se simplificasse mais ainda, ia ser mais fácil. Com certeza, Gustavo. Quanto mais eu simplifico, menores os números vão ficando. Então, mais rápidas vão ficando as contas, né? Com certeza, com certeza. Como eu esqueci, como eu não vi, bom, enfim, me sobrou fazer essa simplificação aqui no final, ó. Eu vou simplificar os 2 por 10, então vai dar 64 sobre 15. No final das contas, todos têm que achar 64 sobre 15. Todos. Belezinha? Belezinha, legal. O que eu tô querendo dizer é que você não precisa ser extremamente eficaz e fazer todas as simplificações possíveis, mas que é legal você pelo menos fazer algumas. No final das contas, você tem que chegar na mesma resposta. O 21, o porquê do 20, esse 21 aqui, eu estou repetindo esse cara aqui porque eu ainda não tinha trabalhado com ele, né? Se a pergunta foi essa, ô Riquelme, eu estou respondendo. Riquelme perguntou por que do 21. Eu estou só repetindo o 21 e esse cara aqui, o 2 sobre 30, é resultado desse retângulo aqui em vermelho. E aí agora, como só sobrou a soma para fazer, eu faço a soma do jeito que eu estou acostumado, né? Multiplico esse com esse e esses dois embaixo. E agora, gente, um exercício saudável aí, ó. Qual soma? Essa daqui? Legal. Eu fiz aquele método da borboleta, ó, 30 vezes 21, 5 vezes 2 e 5 vezes 30. 5 vezes 30, 150. Aí peguei essas parciais aqui e somei 640. Legal? Aquele método que a gente aprendeu semana passada. Maravilha. E agora um exercício saudável aqui, ó, para deixar vocês... O resultado de uma fração vezes outras é a simplificação. Eu não entendi sua pergunta, Larisa. Mas, assim, o que eu sei é o seguinte. Se você multiplicar primeiro e simplificar depois, dá um resultado. Se você simplificar primeiro e multiplicar depois, dá o mesmo resultado. Tanto faz. Muito bem.
É isso aí que a gente tem que fazer mesmo. Essa questão aqui parece absurda. Podemos fazer o exercício 11, galera? Legal. Olha que viagem. Pô, Mororó, que viagem, que louco, velho. Que conta bizarra. Opa, chutei um negócio aqui. A conta é bizarra, mas a gente... A conta é bizarra, mas a gente sabe as regras, né? Aqui são multiplicações, então eu posso fazer todas elas. A conta que eu não posso fazer agora é a de soma. Não, nem foi o Luiz, não foi o hardware não, eu chutei a lixeira aqui, que é de metal. A única conta que eu não posso fazer aqui é a soma, tá? Então assim, dentro do bloco eu posso fazer isso aqui tudo primeiro, ó. E essa conta de soma, ela fica excluída, né? Queria muito que ficasse um retângulo legal aqui, ó. Será que fica? Não vai ficar. Nunca vai ficar. Bom, enfim. Eu tentei. Sou rebelde. Bom, enfim. Mais ou menos, né? Ficou meio torto, mas ficou legal. Eu posso fazer todas essas multiplicações primeiro, porque elas têm o mesmo poder, né? O que eu não posso fazer primeiro é essa soma aqui. Então, essa aqui é a etapa final da conta. Só que a gente viu que numa multiplicação vale o cancelamento. Então, aqui eu tenho dois caminhos. Ou eu multiplico todo mundo e depois faço a simplificação, ou eu simplifico primeiro, né? E é claro que aqui a gente vai simplificar primeiro. Eu posso simplificar o 2 com o 2. Eu posso simplificar o 3 com o 3. Eu posso simplificar o 4 com o 4. Essa reticência que tem aqui é para dizer que o padrão continua, tá, gente? 4 sobre 5 vezes 5 sobre 6 vezes 6 sobre 7 até 19 sobre 2020. Aí, para nossa alegria, isso quer dizer que vai ter um 5 aqui nesse reticência que vai matar também um 5 de baixo com um 5 de cima. E no final das contas, tem um 2018 aqui embaixo que vai matar com 2018 de cima. Então, ó, matei e vai matar também um 2019 com 2019. Conclusão, todos os números somem, com exceção do primeiro numerador, que é o 1, e do último denominador, que é 2020. Então, essa conta toda, ela dá só 1 sobre 2020. Esse retângulo vermelho todo dá 1 sobre 2020 só. É só uma piadinha de matemática para vocês virem assim, que legal, Mororó, poxa vida, só para assustar mesmo, né? É só de leve, para vocês virem a mágica, para que vocês vejam a mágica. E aí agora, gente, sobrou essa fração aqui que eu ainda tenho que operar. 20 sobre 21. E aqui a gente é a regrinha, né? A gente tem que saber a regra, a gente não tem que ficar com medo de conta grande. Se a gente sabe as regras, a gente faz a conta com um número grande, com um número pequeno, enfim. E a regra que a gente tem que fazer aqui é a mesma de sempre, tá? Multiplicar esse com esse. Opa! Que vai ser 2021. Multiplicar esse com esse, que aí a gente vai ter que pegar um bom e velho rascunho aqui. Se vocês quiserem, eu faço na mão. Vocês querem que eu faça essa conta aqui? Se vocês quiserem, eu faço aqui no rascunho aqui embaixo, tá? Vocês querem que eu faça, né? Tá bom. Eu vou fazer de outro jeito. Isso aqui é 2020 ao quadrado, tá? Olha o truque. 2020 vezes 2020. Eu vou fazer de um jeito meio estranho aqui, tá? Só que isso aqui é a mesma coisa que 2000 mais 20. É assim que faz conta rápido, tá, pessoas? 2020 ao quadrado. Só que eu sei lá dos produtos notáveis que isso aqui é o quadrado do primeiro. Eu detesto falar essa frase.
É isso aí, Riquelme, o valor é esse. Eu sei que esse aqui ao quadrado dá 4 milhões. Vou botar uns pontinhos. Eu sei que eu tenho que elevar o segundo ao quadrado, e o segundo ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. E eu ainda tenho que botar esse vezes 2. Isso aqui vai dar 40 mil, 80 mil. Se eu juntar tudo, isso aqui vai dar 4 milhões e 80 mil e 400, como a Riquelme disse para nós ali. Então essa conta aqui, apesar de ser uma conta, entre aspas, trabalhosa, não é impossível. A gente sabe então que vai dar aqui, né, 4 milhões 80 mil e 400, a gente vai ter que somar esses dois, e embaixo a gente tem que fazer a mesma coisa, né? 2020 vezes 2021. Podemos fazer também. Se vocês quiserem fazer na mão, eu faço. Vocês querem que eu faça na mão? Caraca, Mororó, você botou de propósito, eu botei. Pra gente saber que conta é um negócio é um negócio que existe, né? Tipo, nem tudo são numerozinhos pequenos. Se vocês quiserem que eu faça no papel, eu também vou fazer, ó. Eu tenho que fazer 2020 vezes 2021. Só que eu vou ser um pouco mais esperto, eu vou fazer 2020 vezes 2020 mais 1. A primeira conta vai dar... vou usar a distributiva agora, porque a primeira conta aqui, ó, se eu fizer a chuveirinho, vai dar 2020 ao quadrado. E se eu fizer a distributiva aqui, vai dar 2020 vezes 1, que vai dar 2020. 2020 ao quadrado a gente já fez, dá 4 milhões e 80 mil e 400. Mais 2020. Aqui é um rascunho, tá, gente? Então, isso aqui vai dar 4 milhões e 82 mil 420. Pronto, fiz. Mororó, você roubou. Não roubei, não. Eu usei as regras direito. Mororó, como é que você fez isso, Mororó? Matemática, queridos. Matemática. Opa! É isso, né? Então pronto, os poderes da matemática aqui já foram utilizados, né? Então eu vou botar aqui na frente para não complicar muito. O resultado final dessa conta toda vai ser 4 milhões, eu estou somando agora esse com esse, tá? Esse com esse, tá? Vai ser 4 milhões e 82 mil 421, que eu já fiz essa conta antes, sobre 4 milhões e 82 mil e 420. Se essa é a matemática básica... Não, olha só, não, falando sério. Essa contona tá aqui, mas para dar uma zoada com vocês mesmo, tá? Tipo, nunca botaria isso numa prova e tal. É meio forçado, né? E é claro, se a gente tivesse uma calculação... Isso aqui eu mostrei com os conhecimentos que eu tenho, né, para fazer essa conta, que é conhecimento de álgebra. Aí eu estou dividindo aos poucos com vocês vão pegando a dica, tá? Agora, matemática é fazer conta, né? Você tem que saber fazer as contas, mas mais do que fazer as contas, é mais importante que você entenda a regra das coisas. Então, eu botei esse contão aqui para dar uma zoada com vocês, beleza? Mas assim, é mais importante entre nós aqui falando que vocês saibam fazer a soma das frações propriamente dita, do que você saiba fazer um monte de conta rápido, tá? Isso aqui seria legal você aprender no fundamental, mas já passamos dessa fase.
Não, não, tá louco, não, não. Isso aí, esse negócio de professor que fica passando muita conta, o espírito da matemática, o espírito da ciência matemática não é ficar fazendo conta pra caramba. É claro que se a gente souber alguns truques, a gente acelera aqui o processo de fazer conta. Ó. Eu usei aqui um produto notável, e o produto notável servia lá no começo histórico para isso, né, para fazer conta rápido. E aqui eu usei uma distributiva para fazer conta rápida, são coisas que a gente sabe. Legal? A gente tem aqui, né, 10 minutinhos e a gente já viu soma de fração, a gente já viu multiplicação de fração e suas consequências, e agora a gente tem que se encaminhar para divisão de frações, né? Eu vou deixar a pergunta no ar. Eu não vou, vai ser no próximo capítulo mesmo, eu não vou explicar isso agora, mas eu vou deixar esse exercício 12 aqui no ar, tá? Para vocês pensarem. Então, Gustavo, eu digo que eu odeio essa frase, mas só para você não ficar sem a resposta, o produto notável é o quadrado do primeiro com o quadrado do segundo, mais o dobro do produto entre o primeiro e o segundo. Mas aqui entre nós, eu odeio essa frase, eu não ensino para os meus alunos assim. A gente um dia faz uma aula de produtos notáveis, esse ano não tem no programa, mas podemos fazer em algum momento. Volta à tela anterior, professor. Volta, Riquelme. Emerson pergunta, será que ele vai voar mesmo? Quem vai voar, gente? 2 episódios só da primeira temporada. Tá melhor que Game of Thrones. Meu professor antigo amava essa frase. É gosto. Eu detesto. Essa frase é horrível para decorar, horrível para lembrar depois, horrível de memorizar. Em compensação, o método da borboleta aqui é muito fácil de memorizar porque ele é gráfico, né? Faz assim e faz assim e resolve. Aí eu não sei. A questão 12, eu falei que ia deixar no ar, é claro, para manter o suspense da temporada, né? Eu vou deixar essa pergunta no ar para vocês. Vou dizer para vocês o seguinte, x é A sobre B. X é A sobre B. A presença, ô Daniel, vocês marcam lá, é você mesmo que se dá a presença, viu? Gustavo, isso que você escreveu está errado, viu? Eu vou consertar daqui a pouco quando eu parar a gravação. A presença está lá no link do Moodle, só que ela fica aberta só até 8h30, Daniel. A pergunta que eu vou deixar no ar é A sobre B. Se x é essa fração, A sobre B, o que é 1 sobre x, né? Essa é a pergunta que eu vou deixar no ar para vocês pensarem. E a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Na semana que vem não, no próximo ciclo, né? Porque o nosso ciclo acabou. Nosso primeiro ciclo acabou, mas a boa notícia é que semana que vem a gente tem aula também, porque agora a gente vai ter aula de matemática 1, né? Eu repito a pergunta, o Larisa, repita a pergunta, ela está aqui, ó. Se o x é A sobre B, como é que eu representaria a fração 1 sobre x, né? Como é que eu inverto esse x aqui? Esse número aqui, ele tem um nome em matemática e ele se chama o inverso do número x, tá? Como é que é o inverso do número x? A gente só vai pegar isso no próximo episódio, lá no próximo ciclo. Não tem como o senhor responder só mais essa? Bom, temos 6 minutos. Eu vou dar uma dica aqui, mas eu vou explicar de novo lá na próxima aula, tá? A dica é, se x é igual a A sobre B, eu vou pensar pelo que eu posso multiplicar o B
para acabar com esse denominador B aqui? É uma pergunta meio complexa, mas o que eu quero fazer é exterminar esse B aqui. Eu vou exterminar esse B, tá? Para a gente poder descobrir quem é o 1 sobre x. Tem outra maneira de fazer isso, que eu acabei de notar aqui, tem uma outra maneira mais interessante. Eu quero transformar essa equação na equação 1 dividido por x. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Essa é a dica. Vou trabalhar com aquelas propriedades de novo. Chay, eu não vou abrir a presença de novo, não. Isso não vai comprometer o currículo de vocês, não precisa chorar, não. Fica tranquilo. É só para eu saber se vocês estão faltando pra caramba, se está acontecendo, tá? Se está acontecendo alguma coisa com vocês, tá bom? Não precisa ficar com o currículo impecável, não. O que é importante é vocês aprenderem os conteúdos. Gente, nesses 4 minutos que nós temos, alguma dúvida que alguém queira tirar? Relaxa, Larisa, fica tranquila. Importante é que você pegou conhecimento. Depois eu conserto lá, gente. Depois eu dou presença para vocês, tá bom? Não fica choroso por causa de presença, não, tá bom? Eu estava nas 2 aulas e não anotei nenhum. Pronto, já fica a dica para a semana que vem. Vai funcionar do mesmo jeito. Vocês clicam lá na presença, ela vai ficar aberta até meia hora depois do começo da aula, mas é importante também que ela fique aberta 10 minutos antes. Então, antes de clicar no link do vídeo, você já clica no link da presença, se dá a presença e depois clica no link da aula. Então, beleza, gente. Se não tem dúvida, vou deixar vocês aí numa boa semana. Eu tento colocar essa aula hoje ainda na nossa plataforma lá e tento colocar também um questionário. Gente, o questionário que eu vou colocar hoje, o prazo, isso é importante dizer, o prazo dele vai ser até semana que vem, tá? Mesmo a gente entrando no outro ciclo, você pode me entregar esse questionário lá na semana que vem. Mesmo a gente entrando no ciclo 2. Porque senão fica muito apertado, né? Eu vou te mandar um questionário hoje para entregar hoje. Não faz muito sentido, né? Vocês entenderam isso? Então a gente vai ter um questionário que vai invadir um pouco do ciclo 2, mas não se preocupem, tá? Eu acredito que os outros professores também estejam mais ou menos trabalhando nessa linha. Eu também vou fazer algumas coisas aqui, vou trabalhar no material de vocês. Esse disponível vai estar... Ana, eu não sei se vai estar disponível. Deixa eu parar a gravação aqui, porque vou parar a gravação. Tchau, gente, para vocês que estão assistindo a aula, viu? Eu vou tirar as dúvidas dos meninos aqui, técnicas. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!